Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologias na Educação do Unisalesiano. Eu sou a professora Juliana Godoy, do curso de Psicologia do Unisalesiano de Lins, e tenho a honra de convidar e apresentar a nossa querida egressa aluna Eluma Valente, para contar um pouquinho sobre a atuação, a prática dela, o dia a dia na psicologia clínico-infantil. Eluma, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Para mim é uma honra, Ju, esse convite, principalmente para participar desse congresso com essa magnitude e também retornar à casa, né, onde eu me formei e onde eu tenho uma gratificação muito grande em poder estar aqui presente hoje. Obrigada, Eluma. A Eluma, ela então fez psicologia aqui no Unisalesiano, foi minha aluna, uma excelente aluna, muito responsável, muito ética. A Eluma, vou contar um pouquinho a história dela. Ela então é psicóloga formada, especialista em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes pelo IPEX de São José do Rio Preto e atualmente pós-graduando em orientação parental na comportamental. A Eluma, queria que você contasse um pouquinho, então, para a gente, como que é, né, a clínica infantil, como que você chegou até essa clínica, seu percurso aí de formação. Certo. Bom, sou formada aqui pelo Unisalesiano de Lins e já no finalzinho do curso ali, eu já fui me identificando com a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental. Então, já para o finalzinho, eu iniciei uma especialização em terapia cognitiva comportamental com crianças e adolescentes e recentemente iniciei uma pós-graduação na área de orientação de pais, porque eu acredito que esse é um dos principais pilares para poder atender uma criança, né, para poder atuar na clínica infantil. Então, a minha jornada foi percorrendo mais ou menos por aí, participando de cursos, sempre me atualizando na área do conhecimento. Ai, que bacana, Eluma. E a criança, sempre te chamou a atenção, Eluma, a parte infantil? Sim, sim, já durante a faculdade, né, com as experiências de estágio, eu sempre gostei muito, né, começando com as matérias, as disciplinas, sempre gostei das disciplinas voltadas para desenvolvimento infantil, conhecer um pouquinho sobre a infância, essa parte mesmo mais voltada a famílias, então isso foi algo que sempre me chamou a atenção. E com a disciplina da TCC, né, a teoria da terapia cognitiva comportamental, com o professor Oscar, eu acabei me identificando e aí traçando mesmo esse caminho para a especialização, onde eu estou atuando hoje em dia, né, nessa abordagem voltada com crianças, mas desde as matérias mesmo da faculdade que eu me identificava com os estágios, era um universo assim que me encantava muito e me encanta até hoje. Ai, que bacana. Eluma, conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia na clínica, como que você faz então a primeira abordagem, né? Como que é a sua atuação, até para os nossos alunos ou egressos Uhum. entenderem um pouquinho a diferença da clínica infantil para as outras áreas também. Tá, certo. O dia a dia na clínica é bem dinâmico, é bem intenso. Começa mesmo ali com o primeiro contato com a família, né? E aí a gente já vai estruturando mesmo os atendimentos, mas esse dia a dia, ele é repleto de estudos, né? A gente está sempre, né, estudando, aprimorando, é preciso para essa área, porque não tem como, né, falar de um ser humano que está sempre em evolução e não acompanhar essas evoluções. Então, é preciso sempre estudos, as supervisões, né, ter esse suporte de uma orientação ali de alguém para dar mesmo esse respaldo com uma bagagem mais experiente nesse caminhar, né, para dar uma luz, assim, nos orientar sobre esses processos. Também tem a parte das burocracias, né, as questões mesmo administrativas, né, que demanda ali também de um tempo, de se organizar mesmo. E os planejamentos em si, né? Porque é preciso a gente sempre rever
os casos, olhar cada particularidade, o que cada um está demandando. Então, assim, não é só os 50 minutos ali de atendimento, tem sempre por trás um bastidor aí, né? Muitas coisas envolvendo esse atendimento. Então, é um bom planejamento, sempre rever todos esses aspectos, estudos, supervisões e essa parte mesmo burocrática que a gente precisa estar sempre se atualizando. E aí, trouxe aqui um pouquinho, né, para poder elucidar, porque era uma dúvida que eu tinha enquanto estudante, como que funcionava mesmo a prática clínica, e acredito que seja uma dúvida comum de todos. Sim. Então, vai existir esse primeiro contato, né, com a família, eles vão entrar em contato através de chamada, WhatsApp, e aí eu explico um pouquinho do funcionamento do meu trabalho, com questões relacionadas a valores, horário, como que vai funcionar mesmo. E aí começa a entrevista, a anamnese, que depois eu vou falar um pouquinho delas. Tem essa parte da criação de vínculo com a criança, a observação que a gente faz, tem o plano de tratamento que também precisa ser estruturado, pensando em cada caso, as avaliações, psicoeducação, a intervenção em si, né, que é todo esse processo, esse cuidado, né, e por fim tem a alta, também as prevenções de caídas, de recaídas e a finalização do processo, que eu acredito que, assim, a clínica, ela possui esse início, meio e fim, né? Quando a gente pega um acompanhamento, assim, um caso do início, a gente precisa olhar ele com carinho e planejar ele até o fim do tratamento. E aí, essa entrevista com os pais, nós vamos marcar um horário que vai ser em comum para os pais, tanto para mim, psicóloga, né, para os profissionais. Vai ter o levantamento da queixa principal, onde a gente vai entender um pouquinho sobre a situação, essa queixa, o que está acontecendo, desde quando ela acontece, quais são as causas que muitas vezes esses pais atribuem a essa queixa, porque muitas vezes os pais já têm uma noção de por que que eles estão tendo aquele tipo de comportamento, a intensidade, a frequência. Então, a gente faz um levantamento mesmo para entender sobre esse caso. Depois dá início à anamnese, ainda, se não conseguir no primeiro contato, em um segundo momento com os pais, que vai ser o histórico desenvolvimento da criança, né? E onde a gente vai levantar pontos importantes, desde a gestação dessa mãe, como que foi, se teve alguma intercorrência, como que estava o estado psicológico dela naquele momento, se ela estava tendo o mínimo de estrutura ali para lidar com essas questões mais emocionais. Aí depois, quando nasceu, se vê o desenvolvimento foi dentro do esperado, se atingiu os marcos de desenvolvimento ou se teve algum atraso. Então, a gente vai pontuando todas essas questões motoras, da fala, questões cognitivas. Também nós vamos olhar para a parte escolar, como que foi feita a adaptação da escola, se teve alguma dificuldade, se os professores já relataram alguma queixa, se socializa bem ali com as crianças, com os pares. Nós vamos também olhar, ainda na anamnese, a parte emocional. Se é uma criança, qual o tipo de temperamento dessa criança, um temperamento muito forte, se é uma criança que tem um comportamento mais externalizante, mais internalizante, se é mais dependente, independente. E também nós vamos levantar a parte social, se tem muitos amigos, se brinca, se prefere brincar sozinha, se brinca com crianças mais velhas, ou da mesma idade, ou mais nova. Então, a anamnese é mesmo um panorama geral daquela criança, entender mesmo desde a gestação até o histórico atual, que é a queixa. Depois eu vou conversar um pouquinho a respeito das expectativas dos pais com relação à terapia, porque muitas vezes eles trazem as queixas, mas elas não estão combinando ali com os objetivos dos pais. Então, às vezes são coisas diferentes. Às vezes eles relatam uma queixa, mas as expectativas deles são outras. E aí, enquanto profissionais, né, psicólogo, a gente já vai identificar alguns pontos importantes, já vai definir esses objetivos terapêuticos junto com os pais, né, algumas necessidades que precisam ser vistas, trabalhadas, algumas habilidades, e aí a gente já vai fazer essa definição junto com os pais. E por fim, ainda nesse início da entrevista com os pais,
pais, é feito o contrato terapêutico, que é o fechamento mesmo, que é onde vai consolidar esse processo de uma forma harmoniosa, para não existir nenhum prejuízo, tanto do lado do profissional, quanto do lado dos pais também. E aí, um pouquinho ainda para seguir da prática clínica ainda, tem a avaliação da criança. Então, essa criança chega, primeiro contato, e aí, como que a gente faz, né? É feito ali a minha apresentação, que eu sou psicóloga, se ele conhece que é uma psicóloga. Normalmente eu sempre tenho algumas imagens de profissões bem características, médico, dentista, pergunto se conhece e apresento ali, ainda nessas imagens, um adulto interagindo com uma criança. E muitas vezes eles falam, é professor, são os pais. E aí eu explico que é a psicóloga, qual o meu papel, que ali eu vou trabalhar junto com ele, junto com a criança, as questões de dificuldade que ela traz e também os aspectos positivos, né? Também aqueles comportamentos bons eu peço para que elas levem também para mim, para poder trabalhar essas potencialidades e ela enxergar que ela também não é só essas questões ruins que estão acontecendo, né? Esse é algo mais delicado. Depois é feito combinado com as crianças, que na sessão vai ter um momento onde a gente vai estar ali em prol das atividades, né? Que são os objetivos terapêuticos para trabalhar e atingir aquela meta terapêutica. E depois, pro finalzinho, vai ter um momento do brincar livre, né? Também para ir construindo esse vínculo, para a criança não achar que a terapia é tão maçante assim, e para ter ela engajada ali no processo inteiro. Então, a gente vai precisar também olhar para essas necessidades deles, né? Enxergar que eles também querem brincar, que também é um espaço para eles, né? Então, depois de trabalhar todas essas atividades, a gente tem um momento com eles. Também combinado com brinquedos, né? Para cuidar do ambiente, para ser algo mais harmonioso até para as outras crianças que vão estar ali naquele local. E aí eu conheço a criança em si, através de perguntinhas que eu tenho. Um baralho eu até coloquei aí, que é um baralho de quebra-gelo, onde tem perguntas principais, assim, mais importantes sobre a vida daquela criança, sobre os pais, o melhor amigo, se já aconteceu alguma situação chata na escola. E aí eu vou explorando um pouquinho e conhecendo ela de uma forma mais lúdica. Eu sempre uso um jogo muito conhecido, é um jogo comercial, chama Pula Macaco. E aí tem uma melhor adesão, porque é algo bem lúdico e é onde a criança acaba se engajando mais no processo. Que legal. Eluma, então, para ir para essa área, precisa gostar de brincar. Precisa. Não tem jeito, você tem que brincar, rolar e fazer parte desse mundo lúdico, Isso. infanto-juvenil aí. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual a faixa etária das crianças que você atende, né? Dos jovens aí? Eu atendo a partir dos 6 anos, né? Como eu atendo já voltada para essa abordagem da terapia cognitiva comportamental, né? A própria teoria, ela propõe que as crianças, a partir dessa idade, tenham uma melhor adesão, até por uma questão de estrutura cognitiva, né? De entender mesmo essa parte mais abstrata, que se refere aos pensamentos, né? E todas essas relações. Então, eu atendo dos 6 até os 18 anos. Atendo crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Isso. E aí os adolescentes também têm alguns jogos, algumas brincadeiras, ou mais a faixa das crianças mesmo? Com adolescentes vai depender muito, né? Depende do tipo do adolescente, né? Chega adolescentes ali que gostam mais de conversar mesmo, de ter uma sessão mais assim, voltada para esse bate-papo, né? E aí é onde a gente vai utilizando as técnicas, né? Eu aproveito muitas vezes papel e caneta mesmo, tem uma lousa lá que eu uso e muitas vezes eu faço ali algumas anotações, alguns desenhos e
quando eu vejo a necessidade, porque hoje em dia eles acabam se dispersando também muito rápido, né? O famoso tédio, né? Então, assim, eu tento ser até com os adolescentes uma sessão bem lúdica, bem dinâmica. Então, muitas vezes eu até peço licença para eles, eu falo, ó, eu sei que você é adolescente, mas eu quero te apresentar um material que eu acho que você vai entender bastante o que eu tô dizendo. Então, aí eu vejo que eles têm uma boa adesão, né? Tem um engajamento, assim, eles gostam muito, porque é algo visual. Muitas vezes, quando a gente fala, né, e até questões mais técnicas mesmo, acaba não consolidando, porque eles não imaginam isso. Então, eu acabo desenhando mesmo, eu coloco eles para desenhar, e é muito gostoso as sessões com os adolescentes também. Que bacana. Então, aí nesse processo, né, todo complexo que você contou, então, de investigação, de avaliação, processo com os pais, isso também acontece com os adolescentes. Isso. Você começa com os pais também, faz a anamnese, faz todo esse percurso, e aí depois, ao longo das intervenções, os pais retornam em algum momento com as crianças ou com os adolescentes? Isso mesmo, Ju. Até que bom que você levantou isso, né? A sessão com crianças e com os adolescentes é, assim, fundamental ter a presença dos pais. Eu tento sempre fazer um período para ter um momento de orientação com os pais, porque eles também têm muitas dúvidas, têm os seus anseios, eles querem saber como que está indo o processo, se está aderindo, se está fazendo as atividades, se está entendendo, se está dando certo, se está evoluindo. Então, eles acabam tendo essa angústia. Então, de tempo em tempo, eu faço as sessões de orientações de pais, e aí eu coloco as minhas observações, algumas orientações mesmo práticas para eles, né, de manejo ali do ambiente, como que eles podem fazer para melhorar alguns comportamentos, certos tipos de reforço que eles podem adotar, porque a tendência que eu vejo ultimamente é que, infelizmente, né, muitos pais, eles acabam enfatizando esses comportamentos inadequados, esses comportamentos disfuncionais, e aí dá o foco nisso, né? E muitas vezes isso tende a se potencializar para as crianças e para os adolescentes. Então, eu sempre peço para eles tentarem ver essas potencialidades, que é o que eu tenho que trabalhar também na clínica, para que as crianças vejam que elas não são só um problema, né? Como que os pais muitas vezes relatam, mas elas têm sim os seus aspectos positivos, têm as suas habilidades, suas potencialidades, que também podem ser ainda mais desenvolvidas e isso, aprimoradas, que é um fator de proteção também para eles, né? Que ajuda. Bacana. Sim, muito importante. Então, ao longo de todo o processo, os pais estão, né, a todo momento em contato com você também. Isso, eu tô a todo momento, tanto pelo WhatsApp, e aí como que foi? Às vezes eles me contam alguma situação, vai ter uma viagem, eu pergunto como que foi, como que a criança ou adolescente se comportou, né? Então, assim, eu tô sempre em contato com os pais, não tem jeito. E também, dependendo com escolas, dependendo do caso, da situação, eu também tenho um envolvimento com as escolas. Ai, que legal. Isso também é uma curiosidade, né? Você tem, né? Então, um trabalho em equipe, né? De certa forma, com outros profissionais, com outras pessoas envolvidas com a criança. Isso, exatamente. Que até é uma das premissas até, né, da TCC, que é a gente trabalhar formando coterapeutas, né? Então, a gente precisa instrumentalizar esses pais, esses professores, né? Toda essa rede envolvendo a criança e o adolescente, para que eles tenham comportamentos que caminhem para esse objetivo terapêutico. Então, assim, eu não só ajudo as crianças, mas eu ajudo os pais também, e dependendo da situação, quando o caso envolve questões escolares, eu também tenho essa conduta com a escola. Ah, que bom, que importante isso, né? Muito bem. Em relação à frequência, é semanal, quinzenal? Como que funciona? A terapia, ela é uma vez na semana, né, semanal, em torno de 50 minutos, né? E aí eu sempre faço os combinados com os pais. Às vezes tem crianças que acabam ficando menos, então eu falo de 40 a 50 minutos. É por isso que eu sempre deixo os minutos finais, assim, uns 10, 15 minutinhos, para ter esse brincar livre mesmo, né? Não só com as crianças, mas até com os adolescentes. Tem uns jogos que tem, que eles gostam muito e que acaba quebrando um pouco
pouco daquela sessão mais voltada a atividades, porque acaba generalizando o cenário da escola. Então, eles acham que muitas vezes ali é mais um Mais momento, uma aula, mais né? uma aula, exatamente, um reforço, né? Como Entendi. ele... Então, assim, eu tento trabalhar com muita leveza, assim, muita ludicidade, para não ser tão pesado o processo. Legal, muito bem. Pensando um pouquinho, né, nessas questões lúdicas e nesse processo, conta um pouquinho pra gente essa Uhum, questão das técnicas, um caso também que tenha te chamado a atenção, que você uhum, gostaria de compartilhar, para a gente poder materializar um certo. pouquinho mais isso. É importante, né? Bom, vamos lá, né? E aí, como eu falei, que o processo, a clínica, ela sempre tem um início, meio e fim, né? Uhum. Se os pais, a família se engaja até o final. Aqui a gente tá por volta ali do meio. Desculpa. Bom, Eluma, então você está contando, né, um pouquinho sobre o atendimento, sobre a complexidade. Uhum, Eu queria que você pudesse trazer um caso para a gente, se for possível, uhum, falar um pouquinho mais das técnicas que você utiliza, para a certo. gente poder materializar um pouquinho tudo isso. Certo. Bom, vamos lá. Já vou pedir desculpa que minha voz não tá uma das melhores hoje, mas vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um caso para conseguir elucidar mesmo na prática a clínica infantil, né? Eu trouxe o caso do Bernardo, que é um nome fictício, um menino de 9 anos. A mãe chegou, né, com uma queixa de que o filho estava apresentando de uma forma recorrente alguns episódios de dor de barriga e crises de choro, todas as vezes que ele ia para a escola. E aí, de uma forma gradual, esses episódios foram se indo para outros contextos, né? Os Uhum, contextos de áreas extracurriculares, por exemplo. Ele deixou de praticar futebol, praticar uhum, tênis, uhum, vôlei, inglês, catequese também, que ele fazia na época, e ele parou de frequentar esses locais, né? uhum, A mãe, desesperada, né, já que estava apresentando aí um prejuízo e estava tendo impacto no rendimento escolar, a mãe levou Bernardo para vários médicos. E todos os médicos não identificaram nenhuma questão aparente, nada orgânico, e eles relataram que poderia ser um quadro de ansiedade. uhum, E foi aí que a mãe entrou em contato comigo. Esse caso foi um caso bem delicado e bem uhum, desafiador, porque uhum, ele envolveu, né, tanto os pais de uma forma, de uma maior participação dentro da clínica e também envolveu a escola, né? E com a participação da escola, esse caso ele também teve umas nuances onde acabou a escola aderindo a algumas estratégias para ajudar, né? é, o aluno, só que por vezes acabou atrapalhando em alguns momentos, mas eu vou discorrer um pouquinho sobre o caso. uhum, E aí, com o caso já em mãos, eu monto o plano de tratamento, né? E esse plano, ele consiste em, de fato, olhar para a criança em si, para o que ela precisa, né? uhum, Utilizar mesmo as técnicas, quais as técnicas que eu vou trabalhar, quais as ferramentas que eu vou utilizar para ajudar esse caso, né? Então, nesse plano de tratamento, eu estruturei com a avaliação inicial, uhum, com a psicoeducação sobre as emoções, e aí eu coloquei também esse plano, ele composto de técnicas de regulação, uhum. uma reestruturação cognitiva, dessensibilização sistemática, que aí eu vou explicar um pouquinho do porquê eu utilizei essas técnicas, a intervenção realizada com a família e a intervenção familiar, né? Então, assim, eu deixo praticamente uma estrutura fixa, Uhum, para a maioria dos casos, se não para todos os casos, uhum, a psicoeducação sobre as emoções, a psicoeducação uhum, do modelo cognitivo, porque é algo que é uma das premissas mesmo da uhum, terapia cognitiva comportamental, porque nós precisamos explicar para essas crianças e para esses adolescentes um modelo cognitivo, né? Como que a forma que eles olham para uma situação, que eles uhum, interpretam aquela situação, né? A forma dele de pensar a respeito daquilo tem uma influência nas emoções e nos seus comportamentos. uhum.
Então, é uma estrutura praticamente básica e fixa, isso que eu coloco no plano de tratamento. E aí, essas técnicas de regulação emocional vai entrar por conta de ser um quadro de ansiedade, né, onde precisa realmente ensinar, fornecer ferramentas para que ele aprenda ali a lidar com esses desafios, a lidar com essas crises. A reestruturação cognitiva também, que é uma das técnicas fundamentais da TCC, onde também nós, junto com o paciente ali, a criança ou adolescente, nós vamos identificar esses pensamentos, né, disfuncionais e trabalhar para que eles possam pensar de uma forma mais funcional, de uma forma mais realista e adaptativa. E a dessensibilização sistemática, que é uma outra técnica que eu utilizo bastante, que é essa exposição gradual a algo aversivo, esse estímulo aversivo, que no caso seria a escola e esses outros ambientes. Então, uma das técnicas, né, e os recursos aqui eu trouxe um pouco mais visual aqui, de ferramentas que eu uso mesmo no dia a dia, né, a psicoeducação das emoções, eu uso sempre baralhinhos, eu uso emojis, né, e aí vai a imaginação. O céu é o limite, né? Você vai usar o que de fato você tem, pode ser o papel, uma caneta. Porque nós vamos ensinar a criança a reconhecer, a nomear, a identificar essas emoções, que esse é o ponto básico mesmo para ajudar nesse processo. Perceber também que essas emoções, elas têm uma função. E que essa função, ela é muito importante ali para a vivência daquela criança. A psicoeducação da TCC, eu sempre faço mesmo esse bonequinho que eu trouxe, eu desenho um corpinho, mostro, coloco uma situação, que é a situação do caso aí da criança. E eu coloco 2 cenários, né? Um pensamento que ela traz, o que ela mais utiliza, nesse caso, do Bernardo em si, ele tinha medo de ir à escola, ele achava que alguma coisa de ruim poderia acontecer. Então, se eu for para a escola, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, nós trabalhamos com esse pensamento, e aí a influência que ele tinha nas emoções, a consequência era a ansiedade, né? Aí eu coloquei aí no coraçãozinho, coloco a ansiedade, a emoção que ele tá sentindo, as borboletas para representar as sensações fisiológicas, né? Que são essas crises que ele tem, tanto de choro, ele sentia muita dor na barriga. E eu coloco sempre um pezinho, uma perninha para representar uma ação, que é o comportamento. Então, para explicar para ele o tipo de pensamento que ele tem, vai influenciar na emoção, vai gerar uma sensação e vai ter uma influência no comportamento. Tudo sempre de forma lúdica. Eu sempre utilizo escalas de complemento, porque é algo assim que serve para identificar e rastrear os tipos de transtorno. Nesse caso, do Bernardo em si, ele apresentou ansiedade de separação, então ele não conseguia se desvincular dessa mãe. Então nós trabalhamos também com a mãe, porque a mãe também era algo que acabava reforçando muito para que esse filho ficasse, né? Protegendo demais, então por isso a orientação de pais, que é muito importante. Então, utilizei as escalas para poder rastrear e identificar o transtorno e trabalhar específico esse transtorno. Utilizo muito o questionamento socrático. Com ele em si, eu utilizei cartõezinhos de enfrentamento, né? Que são cartõezinhos de questionamento. Né? Tenho certeza que isso é verdade? Para ele mesmo questionar esses pensamentos. Será que algo de ruim mesmo vai acontecer? Qual a probabilidade? Qual a chance, né? Então, são cartõezinhos que eu faço assim como um chaveirinho para eles carregarem na mochila, carregar no estojo, para ter fácil acesso para esses momentos esses pensamentos, né, mais catastróficos, invadir, ele ter ali em mãos algo para poder ajudar a confrontar esses pensamentos. Outra técnica que eu utilizo muito na TCC é a resolução de problemas, né? A gente vai colocar um problema específico, aí a gente vai pensar em alternativas, vai avaliar os pontos a favor, vai testar essas alternativas, então isso já ajuda também a criança a ter uma certa autonomia, ela conseguir entender que ela é capaz, né? Porque se
eles esperarem que a gente resolva, né, a gente vai estar fazendo crianças dependentes, né, um processo totalmente amarrado, e não é essa a ideia. É realmente dar ferramentas e ensinar. E aí tem um baralhinho que eu gosto muito, que é esse Me Dê Três Soluções, que tem algumas perguntinhas, e aí a gente vai levantando estratégias, formas de resolver esses problemas. Outra técnica que eu uso muito é a questão do exame de evidências, né, para identificar os pensamentos ansiosos, né, se eles estão realmente, se é um fato ou são distorções, né. Então, muitas vezes eu uso com as crianças como se fosse um juiz mesmo ali para julgar, será que esse pensamento aqui ele é verdade ou será que é mentira? De onde que surgiu, né? E uma técnica que é muito parecida, muito similar, é a análise de custo-benefício, que também entra aí como as vantagens e desvantagens, né, a favor daquele pensamento. Como nesse caso, a escola pode ser invadida, era um pensamento muito comum. Então, será mesmo? Qual a vantagem de defender esse pensamento, né? Ele evita ir para a escola. Qual a desvantagem? As notas caem, deixa de aprender, deixa de brincar. Outra técnica que eu utilizo muito é a regulação emocional, né? Técnicas de regulação emocional, porque, assim, é praticamente, assim, indispensável também de todo o processo, porque nós estamos ensinando ferramentas mesmo para que essas crianças e esses adolescentes possam lidar com esses desafios na hora que surgir, né? Uma boa respiração, técnicas de distração, onde eles tiram foco daquele pensamento que está ali gerando muita ansiedade. Então, eu sempre uso com crianças pequenas, a gente constrói uma florzinha, uma velinha, né, para poder cheirar a florzinha, apagar a velinha. Na verdade, nem é apagar, né, porque muitas vezes eles assopram tão rápido que não vai ajudar em nada, né. E teve uma sessão até que eu utilizei mesmo um isqueiro, peguei e eu falei que a ideia era balançar a chama. Porque a respiração adequada é o que vai ajudar a regular essas emoções, né? Muitas vezes uma respiração errada vai prejudicar ainda mais, né? E isso eu sempre ensino para eles também. Outra técnica muito comum é a reestruturação cognitiva, que também não tem como tirar ela da TCC, né? Ela é a TCC, que é a técnica mesmo central ali, que ela vai ensinar a identificar e modificar esses pensamentos automáticos. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Meu cachorro comeu o cabo do meu carregador celular, né? Às vezes, num primeiro pensamento, não acredito, né? Vou bater nesse cachorro, né? Qual é a emoção? A raiva e o comportamento bater, né? Então, eu ensino outras opções, existem outras opções. Vamos pensar? Será mesmo que ele fez por querer? Talvez você deixou ali de uma forma muito acessível, né? Ele comeu o cabo. E aí, o que você pode fazer para não gerar essa emoção, né? E não gerar esse comportamento? Ah, talvez eu possa ir lá conversar com a minha mãe e comprar outro carregador, né? Ok, então, será que a emoção vai ser a mesma? Será que você ainda vai sentir raiva? Pode ser, mas talvez uma intensidade menor. Então, isso é algo que eu também trabalho muito, tá na estrutura fixa, né, do plano terapêutico, porque eles precisam aprender que existem formas diferentes de pensar, existem formas diferentes de interpretar uma situação, e muitas vezes a forma que eles estão interpretando está gerando muito prejuízo, está sendo muito disfuncional, que está levando a uma ansiedade e a essas crises, né, que acabam muitas vezes trazendo um prejuízo. Nesse caso do paciente, né, do Bernardo, que eu trouxe, eu precisei trabalhar muito essa questão da reestruturação cognitiva, porque ele era uma criança muito resistente. E aí eu precisei fazer um paralelo, né, um plano B e trabalhar uma flexibilidade cognitiva, ensinar formas de pensar de diferentes maneiras, né, e aí tem desenhos que ajudam muito, né, tem jogos que ajudam muito a trabalhar essa questão da flexibilidade. E por fim, né, que eu utilizei com ele, foi a escada da coragem, que eu falei para ele, que é a dessensibilização sistemática, né, que é uma técnica muito utilizada também na TCC, e que a ideia é realmente expor essa criança de uma maneira gradual até que ela atinja aquele objetivo, ou seja, expor ela ao
que ela considera mais aversivo, né? Do medo menor até o medo maior, né? Então eu faço a escada da coragem. Nesse caso, eu comprei um troféu. Eu falei, o troféu ficava todas as vezes em cima. Eu falei que se ele conseguisse avançar essa escada, ele ia ganhar esse troféu. Então foi algo muito simbólico. E aí precisou, né, de todo um manejo com a escola, com a família, e aí ele foi avançando até que ele conseguiu. Hoje em dia, ele vai de bicicleta, ele vai sozinho, ele vai para todos os lugares, né? Já é um paciente que eu dei alta. E que foi um caso muito bonito, assim, muito desafiador a princípio, mas que foi um caso muito rico em experiências. Uhum. Que E legal, é isso, Eluma. é um pouquinho das técnicas que eu utilizei nesse caso e que eu utilizo no dia a dia. Uhum. Muito obrigada por compartilhar. Que bacana, né? Deu para entender bem essa questão, né? De usar Uhum, o lúdico, o brincar, mas com ferramentas e técnicas tão importantes, né? uhum, Essa gestão da emoção, né? Tão importante, às vezes tão em falta nas nossas uhum. crianças e nos nossos adolescentes, né? Ampliar possibilidades de pensamento, de raciocínio, isso Isso, também parece tão fácil, mas não é, e é tão importante, né? Para o dia a é. dia, para a saúde mental da pessoa, né? Então, que interessante você, através de técnicas, brincadeiras, baralhos, Uhum, né? Ou até troféus, enfim, é. né? Você consegue desenvolver áreas tão importantes, cognitivas, emocionais e Uhum, comportamentais, né? Da isso. pessoa amenizando o sofrimento, amenizando dificuldades, né? Uhum, Muito bacana, parabéns, viu? Deu para obrigada. materializar bem, deu para entender É, bem o que você está falando, né? Do dia a uhum, dia da clínica, enfim. Muito é, bem. Eluma, só para a gente encerrar, então, eu uhum, gostaria de pedir para você quais são, né, os principais desafios, o que que você daria também de orientação para os futuros uhum, profissionais, né, os nossos alunos aí do Unisalesiano que estão fazendo uhum, psicologia, ou que desejam fazer psicologia, contar um pouquinho dessa clínica, né, e uhum, fazer essa orientação aí para eles. certo. Desafios, assim, a gente vai se deparar sempre, né? Independente assim da área, independente da profissão, sempre vão surgir desafios, mas assim, de forma geral, o maior desafio que eu vejo na minha prática clínica é a questão do próprio engajamento das famílias, né? Muitas vezes existe uma certa resistência, tanto pela criança quanto pelos pais, né? Mas principalmente pelos pais. Se os pais eles aderem ao processo, se eles estão ali realmente envolvidos, né, nesse processo, eles vão passar isso para as crianças, eles vão falar da importância. Então, logo essa criança vai conseguir engajar de uma forma mais efetiva. Só que, infelizmente, tem muitos pais que eles têm uma certa resistência no sentido também de modificar certos comportamentos, Uhum. porque eles vão até a clínica e o pensamento é que praticamente o psicólogo vai resolver o problema, né? Então eles não precisam olhar para os comportamentos deles. E não, né? O comportamento da criança é o reflexo dos pais, né? É o ambiente onde ela está inserida ali. Então é algo que eu tento sempre explicar para esses pais, psicoeducar, para que realmente seja algo muito consolidado e eles entendam a importância que esse engajamento deles, essa adesão, vai fazer com o processo até atingir mesmo essas metas e esse objetivo final, né, de modificar esse comportamento que eles levaram, né, como queixa. E também, né, já a orientação para os futuros profissionais é que eu trouxe uma sensibilidade para manter essa sensibilidade e essa flexibilidade, porque na prática clínica, né, acredito que não só com crianças, mas também com os adultos. Muitas vezes a gente vai preparar um atendimento e vai precisar de um plano B, de um plano C, de um plano D, né? Então a gente vai precisar ter essa flexibilidade de se adaptar, de mudar um pouco aquele cenário, de entender que, poxa, acho que hoje exige mais um acolhimento, exige mais uma conversa, né? Exige mais realmente assim uma sessão mesmo para acalmar esses ânimos, né? Para uma sessão de
validação mesmo emocional, de que talvez essa criança esteja passando ali por situações que, se você fizer o plano A, né, uma atividade, talvez não vai aderir, não vai ter nenhum resultado, né? Então, ter essa flexibilidade e essa sensibilidade. Eu trouxe até para ilustrar a ponta do iceberg, né, que é algo que é muito utilizado aí, essa expressão, porque as crianças é praticamente isso, né? A gente muitas vezes olha para esse comportamento em si, sei lá, uma explosão de raiva, né? Mas a gente precisa olhar o que tem por trás desse comportamento, né? Se é uma necessidade que está precisando ser atendida, uma atenção, né? Um pertencimento ali, uma autonomia, entender o que está acontecendo ali, né? Para a gente conseguir, de fato, ver a criança em si. Porque muitas vezes a gente está tratando sempre ali, está dando murro em ponta de faca, né? A gente está tentando tratar aquela raiva, mas muitas vezes não é isso, né? A criança, ela pede de outra atenção, de outros olhares, né? Então a gente vai precisar ter essa sensibilidade. E eu coloquei que, acima de tudo, continuar estudando, né? Porque não tem como. Não dá para parar. Não dá para parar, né? E eu acredito que hoje a tecnologia, ela já está aí para auxiliar nesse sentido, né? A gente pode usar ela a nosso favor ou não. Então, a gente pode, sim, né? Encontrar recursos, né? Artigos, vídeos, cursos que são maravilhosos, né? Sim. Que são acessíveis aí com a tecnologia. Então, dá para continuar estudando, né? Não precisa fazer uma especialização, né? Nada muito grandioso, né? Mas você pode continuar se aprimorando. E eu acho que olhar para um caso é isso, né? É buscar um artigo, é entender, é sempre rever aquela situação de uma forma bem constante. Muito Acho que é bem. isso. Muito obrigada, Eluma. Foi uma honra e uma delícia estar aqui com você nesse momento. Foi muito bom ver o quanto que você cresceu, amadureceu e tornou-se essa profissional maravilhosa, né, competente e que traz aí toda a sua prática embasada numa teoria, em responsabilidade, em ética, né, na ciência da psicologia. Acho que essa ideia, né, de continuar sempre estudando, isso fez parte da sua vida, né, enquanto graduanda e agora também, e, né, demonstrado aqui pela sua facilidade em falar, em trazer toda a articulação do caso, né, todos esses desafios. Parabéns aí pela sua formação, pela sua atuação e obrigada pela sua participação. Eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos. Fique à vontade também para se despedir. Eu que agradeço novamente o convite. Peço desculpas, né, por essas intercorrências aqui. Infelizmente, não estou nos meus melhores dias, mas a gente vai dando um jeitinho. E para mim, novamente, é uma honra esse convite, né, poder retornar à casa do Unisalesiano e contribuir para esse congresso. Para mim, com certeza, isso é muito grandioso. E aí eu deixei o contato, se alguém quiser me procurar, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Foi Que muito bom agradeço, conhecer um Ju. pouquinho mais da clínica infantil, sobre o seu olhar, pensarmos juntos. Obrigada e um grande abraço para você e muito sucesso. Obrigada para todos nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.